galera! Mais um episódio de Café com Elas e hoje com uma cantora, compositora, multi-instrumentista, artista independente, fazendo seu trabalho musical acontecer. É ela, a Tuane! Oiê! Muito feliz de estar com vocês, pessoal. Prazer ter você aqui com a gente. Nossa, muito prazer receber. A gente sempre se via, né? Pelas redes. Pelas redes, pelas né? internets da vida. Exato. Finalmente, pessoalmente, né? Estamos aqui agora. E aí, Gabizeira? Começa comigo. Tuane, sua caminhada com a música começou desde a infância e passou por muitas instituições, como a Fundação de Artes, né? A MET. Eu falei Isso, certo? é MT. Uhum. O que você carrega até hoje, né, dessas formações na sua forma de compor ou tocar? E como foi o seu começo na música? Como você decidiu, tipo, você é artista agora? Uhum. Olha, nem eu sei. Sabe quando você nem lembra quando que foi assim que você tomou a decisão? Uhum. Mas eu sempre gostei bastante de cantar, principalmente, né? Tem vários vídeos de pequenininha, tipo, karaokê. Eu não deixava ninguém, assim, monopolizava o karaokê. Era meu momento de brilhar. Uhum. E depois eu fui começando a gostar de conhecer mais música, né? Conhecer bandas, conhecer artistas. E aí eu comecei a enxergar nisso uma possibilidade, né? Tipo, nossa, se alguém faz isso, eu também posso fazer, né? E não só o cantar ou o tocar, mas criar, compor. Então, acho que por volta, assim, dos 9, 10 anos, mais ou menos, que eu comecei as primeiras composições, assim, tipo, nossa, eu amo essa música de tal banda, vou tentar fazer uma parecida com esse tema também. Ai, nossa, e se eu fizer uma versão, tipo, essa música em inglês, e se eu tentar fazer uma versão em português, né? Coisas desse tipo. Então, eu acho que começou muito desse jeito, sabe? Experimentando e descobrindo, assim, explorando mesmo possibilidades, mas de uma forma mais lúdica, mais divertida, sem pensar muito como uma carreira, assim, né? Tipo, nossa, daqui muitos anos eu vou trabalhar com isso e vai ser dessa forma. Então, acho que começou muito assim. E é muito bizarro porque, geralmente, não sei vocês, mas às vezes as pessoas têm muitas histórias, assim, de família, né? Tipo, ai, meu pai era músico. Eu não tenho ninguém, assim, que trabalha com arte na família. A minha família é muito grande. Minha mãe tem 9 irmãos, então eu tenho muitos tios, muitas tias, muitos primos. E a única pessoa próxima de mim que trabalhou com arte foi minha mãe, né? Que ela foi artista plástica por um tempo. Então, foi o único contato que eu tive. Mas da música, assim, nunca teve, assim, alguma influência dentro da família. Então, por isso que eu falo, gente, não sei. Da onde que veio, assim, tipo, ideia. Vou trabalhar com isso, vamos fazer isso daqui, né? Então, surgiu bastante assim. E essas instituições, assim, definitivamente, elas me moldaram muito como eu sou hoje, né? A Fundação das Artes, eu me formei lá em piano popular, em 2018. E eu tenho para mim que se eu não tivesse feito, eu não ia compor do jeito que eu componho hoje, né? Porque eu me formei como pianista, mas eu acho que muito mais do que isso me ajuda muito na área de arranjo, de composição, de harmonia, né? Toda a questão de exploração da MPB, da bossa nova, do jazz. Então, tudo aquilo eu carrego muito comigo e eu acho que faz parte de mim, né? Na hora que eu estou criando alguma coisa, veio meio que natural. E a EMT foi meio que preciso produzir minhas músicas. Então, vou estudar produção musical, né? Tipo, não tenho verba para ir para um estúdio para gravar. Então, vou gravar na minha casa. E aí foi quando eu entrei na EMT, também foi em 2019, e eu fiz o curso deles de produção musical, né? Que é um ano de produção musical e um semestre de music business, né? Então, foi muito legal também que me amparou bastante, né, nisso de como você começar a lidar mais também com as burocracias, né, porque a gente fala muito sobre a parte do produzir, né, criar, ir para o estúdio, gravar clipe, não sei o quê, mas às vezes a gente não fala tanto também dessas burocracias que a gente tem que saber, né, a gente tem que se amparar também. Então, esse curso foi o meu meio de começar a produzir as minhas coisas também como artista solo. Olha, uma bagagem aí, né? Uma bagagem grande já, né? No meio. E aí você começou tocando em bandas, né? Isso. Antes de fazer carreira solo. Aí, tipo assim, o que te levou a dar esse passo? Falei, quero ter minha carreira solo. Como que foi esse processo? Você teve medo? Porque aí agora é a Tuane... Todo dia é o medo. Agora é a Tuane e a Tuane, né? Tipo, eu por mim mesma. Mas eu sempre participei de bandas. Sempre, assim. Acho que minha primeira banda, eu tinha 11, 12 anos, que foi na primeira escola de música que eu comecei a fazer aula.
peguei uns alunos que estavam lá, assim, amigos, falei, não, vamos montar a nossa banda, né? Pra gente tocar nas festas de aniversário dos nossos amigos também, na apresentação da escola. E a minha vida inteira foi com banda. Então, para mim, foi um processo difícil, na verdade, porque eu não imaginava que eu poderia existir sem uma banda. Até por aquela questão, assim, né, de tipo, na banda cada um tem a sua função como instrumentista, né? E eu falava, mas como que eu vou fazer música sozinha se eu não toco bateria? Né? Como que eu vou criar isso? Só que aos poucos eu fui entendendo que eu poderia, né? Você ter uma carreira solo, ser uma artista solo, não é necessariamente você não trabalhar com outros músicos, mas é que é o seu nome ali, você que toma as decisões, você que dá o direcionamento artístico, criativo. E para mim foi um processo entender isso, né? Então eu estava numa banda quando eu decidi, né? Tipo, culminou nessa decisão de começar a minha carreira solo. E a sonoridade era uma sonoridade mais rock and roll, hard rock, assim, né? Mais pesado. Que eu gostava, eu sempre gostei muito, só que eu tinha composições que não se encaixavam, né? Ali eu falei, vou começar a fazer o meu também, né? E aí foi dessa forma, né? Eu comecei aos pouquinhos, fui gravando com muitos amigos, assim, né? Um amigo que é guitarrista, um amigo que é baterista. Não, vamos, a gente faz junto, vamos criar junto. Qual que é a sua ideia, né? Faz dessa forma. Então, eu tive o apoio de muitos amigos para poder também me desvencilhar um pouquinho dessa parte de sempre ter trabalhado com bandas, né? E foi uma decisão difícil, mas foi muito boa. Foi muito boa. E você se enxerga, assim, a persona, não sei, tipo, cabelo colorido? Como é que é isso aí? Olha, pra mim, a Tuane, tipo, artista é a mesma... Do Tuane dia? Persson é do dia, Eu acho que quando, por exemplo, quando eu vou tocar, quando eu tô no palco, alguma coisa assim, parece que acontece algo, né? Eu não sei, acho que vocês também sentem isso, né? Você se identifica? Acontece, parece que alguma coisa muda ali, uma chavinha que eu me sinto muito mais segura, muito mais à vontade. Mas eu não consigo desvencilhar tanto a artista Tuane da pessoa Tuane, né? Porque a gente vê muitos artistas que eles realmente têm uma persona, né? Tipo, quando, sei lá, desliga a câmera ou a pessoa tá sozinha, é completamente diferente. E eu não consigo, né, me ver dessa forma, eu não consigo trabalhar muito bem dessa forma, né? Então, eu trago muito de mim mesma, do meu lado pessoal, pro que eu faço também. Inspirações demais, né? Tuane, o seu primeiro single, ele foi todo produzido por você, né? Foi. E composição, arranjo, a gravação dos instrumentos. O que te motivou a colocar a mão na massa em tudo, né? E qual foi o seu maior desafio nisso? E você também se vê nesse lugar de produção musical? Olha, eu acho que a motivação foi que se eu não fizesse dessa forma, não ia ser feito. Porque foi em 2019 que eu gravei ele. E foi numa época, assim, que eu tava nesse período de transição, né? Tipo, eu tava com uma banda ainda, mas tava começando a gravar minhas coisas. E foi muito uma questão financeira. Tipo, não tenho como pagar músicos para gravar para mim. E eu acho que, assim, né? Por mais que a gente... eu tenho um amigo que é músico. É o trampo da pessoa. Não dá para você simplesmente chegar e falar... Então... Faz um negocinho aqui pra mim. Faz um negocinho aqui pra mim. Faz a boa, por favor. Eu não acho justo, né? Porque se eu vivo disso, aquela pessoa vive também, né? Então... É na parceria, mas a gente tem que valorizar o trabalho, principalmente de quem caminha com a gente. E eu tive que fazer dessa forma, né, para conseguir fazer. E aí a única coisa que eu não gravei foi a bateria, que quem gravou é o Marcelo Lima, que é meu namorado, e ele grava todas as baterias desde então, faz todos os shows, tudo. Assim, eu falei para ele, você sabe que já era, né? Não tem como fugir, já era. Você fala um dia, putz, não posso. Eu falo, dá seu jeito, dá seus pulos. Sinto muito. Mas foi a única coisa que eu não gravei. E aí eu gravei também no estúdio Lanners, né? Eu gravei coisas em casa, captação de piano, captação de voz. Eu fui fazendo em casa ali do meu jeito, dentro do meu quarto. Só que a bateria foi captada lá no estúdio Lanners e a mixagem e masterização foi feita pelo Júnior, né? Que é o dono do estúdio também, né? O head de lá. E então fomos nós três, né? Eu, Júnior e Marcelo, a gente começou a fazer tudo. E eu acho que o maior desafio para gravar essa música, por exemplo, foi que assim, eu gravei o piano, ok, meu instrumento ali de formação. O baixo, na época, eu estou estudando contrabaixo hoje, mas na época eu não estudava, então eu fiz em MIDI,
tranquilo também. Mas eu lembro que guitarra, por exemplo, eu falei, ok, eu já estudei guitarra, mas não é meu instrumento, como que eu vou fazer esse negócio, né? E eu lembro que eu fiquei ali uns bons 20 dias, por exemplo, estudando o solo. Tipo, não, tem que sair bonito, tem que sair como se um guitarrista tivesse tocado. Não uma pessoa que faz uns acordezinhos e pronto. Então, eu tive que estudar muito também a própria música para conseguir deixar ela do jeito que eu queria. Mas foi, assim, uma coisa que foi muito legal, né? Porque foi a primeira vez que eu fiz um negócio, que eu gravei tudo, eu fiz... Nossa, tá, é possível. Eu consigo produzir essas coisas aqui também. E nessa parte de produção musical, eu acho que eu produzi as primeiras coisas muito pela necessidade, né? Tipo, tem que produzir, tem que fazer. Hoje eu meio que coproduzo, né? Eu tô gravando com o Mabê, que é do selo Angorá, e ele é o produtor, né? Então ele é o chefe, o piloto. Só que a gente sempre no estúdio juntos, sempre ouvindo os feedbacks, eu dando ideias, não, vamos testar isso daqui, e ele também. Mas ele é o produtor, né? Porque eu descobri que eu gosto muito dessa parte criativa, da parte da composição, do arranjo. Mas essa parte da produção e da pós-produção, eu tive que testar muito, mas eu entendi que não é o que eu mais gosto de fazer. E não é o que eu faço melhor também. Então, passar a bola para quem manja, para quem sabe, né? É porque eu acho que o artista independente, ele acaba se envolvendo em muitos processos, muitas ramificações, né? né? E aí chega uma hora que realmente a gente tem que delegar alguma parte, assim, né? Que não dá conta de fazer tudo, né? Sim. E nem é saudável, né? né? A gente não precisa saber de tudo. Uhum. É legal que a gente entenda o processo, mas a gente não precisa saber fazer tudo, né? Senão também a gente não faz nenhuma das funções direito, né? Exato. Se a gente quer fazer tudo, sai tudo meia mais boca. Mais ou menos. Tudo mais ou menos, né? Exatamente. É bem essa vibe, né? Me diz, sua discografia... Opa, deu uma logo. Passei por baladas, né? Indie, pop, rock, R&B. E agora apontam para uma nova MPB. Como você define esse som, né? Essa sonoridade da Tuane hoje? E fala sobre um pouco do lançamento do Meu Lugar também pra gente. Claro. Eu acho que essa sonoridade eu tive que experimentar muito para entender onde que é o meu momento agora. Porque eu acho que eu vou experimentar muito ainda e vou mudando sempre, né? Mas passou muito por essa coisa do indie, né? Eu lembro que no começo eu sempre tive muitas referências internacionais e eu tive que buscar muitas referências nacionais também, para condizer mais com o que eu quero e com a mensagem que eu quero passar. Então, eu acho que essa mistura aí desse MPB rock, eu acho que eu tô conseguindo enxergar o ponto que eu quero chegar, né? Porque quando eu falo MPB, é muito amplo, né? Muito vasto. MPB, né? O que é? Mas, para mim, quando eu falo MPB, eu sempre penso na Cássia Eller, eu penso na Marisa Monte, eu penso na Elis Regina ali naquela época do Falso Brilhante dela, que para mim tem um pouco não, né? Muito desse rock mais visceral, né? O rock brasileiro. Então, para mim, eu tô começando a chegar nessa mistura, nesse meio termo, assim, que eu tô buscando desse MPB rock. E a Meu Lugar, eu acho que ela reflete bastante isso, né? A Pássaros, ela, que foi o primeiro single, né, de trabalho de 2025, ela veio muito ainda nessa sonoridade mais alternativa, indie, com experimentações de timbres, né? Aquela coisa meio ambiência. Mas a Meu Lugar, eu acho que ela vem bastante, assim, com uma pegada dessas referências que eu falei, né? Então, tanto na harmonia, a gente brincando ali, né, com aquelas harmonias um pouquinho mais diferentes que a gente tem na música brasileira, mas trazendo aquela questão dos timbres da guitarra, da bateria, bem vivos, assim, do rock and roll. Então, você mergulha bastante nessa... Eu vejo, assim, eu sinto o seu som, tipo, uma coisa meio Mutantes, assim, sabe? Adoro. Adoro. Eu sinto, assim, quando eu ouço... E vejo também, assim... E acho que tem bastante referência também das internacionais, né? Bastante. Shania, acho que eu vi você falando alguma coisa. Alanis. Alanis, adoro. A forma dela cantar. Fala um pouco das inspirações que você tem, assim, também da música. Adoro. A Alanis, ela é fantástica, né? Ela rompeu barreiras no meio de cantar, né? Ela começou esse canto...
entre muitas aspas, desajeitado, né? Que é explosivo, é visceral, é muita emoção ali. Então, eu acho muito legal isso também que ela traz. Mas, assim, de referências... Ai, são tantas coisas, gente. Se preparem. Vai montar playlist aqui. Vai montar playlist. Pode. Mas as minhas grandes referências, assim, os meus... que são as minhas... A trindade, que não é só 3, né? Mas estão sempre ali, de cabeceira. Eu gosto muito, assim, de cantora Hayley Williams, do Paramore. Ela foi, assim, o que meio que me criou também no canto. Ela é maravilhosa. Porque eu lembro que ela e a Amy Lee, do Evanescence, foi quando eu descobri ali, com 11 anos, que o rock existe. E foi, assim, onde eu mergulhei, né? E elas me abriram portas para conhecer clássicos do rock também, né? Então, elas duas, assim, como cantoras, e faz tanto tempo, né, que, tipo, elas são influências para mim, e eu acho engraçado como influencia até hoje, né? Que, às vezes, você vai cantar alguma coisa e, naturalmente, de tanto que você estudou aquilo, de tanto que você ouviu, sai de uma determinada forma. Então, elas duas são duas cantoras, assim, internacionais do rock and roll que eu curto pra caramba. Janis Joplin, né? Demais, Não dá nem, tipo, o que falar de Janis Joplin, né? Mas ela também é uma baita de uma referência para mim. Dos internacionais ainda, Led Zeppelin, minha banda favorita, assim, dos clássicos do rock também, da vida, assim. Adoro muito, muito mesmo. E aqui, tipo, de repertório nacional, assim, Rita Lee, Cássia Eller. Você ia falar mesmo. Tem que Você dizer, falou né? meio Mutantes, assim, Mutantes, tipo, essa então, vibe. Rita, acho ela sensacional, assim, e não só ela cantando, mas eu acho que todo o conceito dela, né? Atitude, A né? figura Rita Lee, né? Ela não é... Tanto é que quando a gente fala dela, você não imagina uma cantora, você imagina... Uma entidade, né, gente? Não dá, É tipo, isso. é exatamente isso, ela é uma entidade. Então, ela me inspira não só como cantora, mas em tudo que ela fez, né? Como ela conduziu toda a carreira dela, a vida artística e tudo mais. Mas Rita Lee, Marisa Monte, que é, assim, para mim, hoje, no Brasil, ela é Marisa na terra, Deus do céu, sabe? Tipo isso. Marisa Monte, Chico Buarque, eu adoro muito, muito, muito Chico Buarque. Muitas coisas novas, assim, também. De bandas alternativas, do cenário alternativo também, que eu gosto bastante. Pluma, adoro Pluma. Ana Frango Elétrico, adoro também. A banda Olivia, que é uma banda de uns amigos meus também, que é mais rock and roll, assim, curto pra caramba. Mas são essas referências, assim, sempre uma mistureba ali. Uma mistureba. Mas isso é Brasil, né? Então. Exato. Não tem como você definir, né? É igual a gente falou, como que você vai definir MPB, tá? Música popular brasileira. E o que mais, né? E o que mais? Exato. Então, eu acho que são muitas referências, assim, e todas elas eu consigo encontrar em algum pontinho do que eu faço, né? Algumas mais, algumas menos, mas são coisas que me construíram e continuam me construindo como artista. Muito show. A gente até comentou numa das entrevistas que foi com a Mônica, né? Que a gente estava falando das prateleiras, né? Assim, a gente, artista independente, tem meio com peso, às vezes, né? De se incluir em alguma prateleira, né? E, na verdade, as pessoas que incluem a gente, né? Exato. Porque a gente mesmo, às vezes não consegue se definir. Porque, às vezes, a gente vai fazer um indie, mas aquilo tem uma mistura de coisas, de vivências, de música, de tanta coisa. E aí, como é que você... Se coloca em uma prateleira só, né? Como é que você faz o pitching do Spotify? Aí você fala, pera, é pop, é indie? Qual playlist eu me encaixo? Muito doido isso, né? É muito difícil, e eu acho que é uma cobrança... Claro, né? A gente sempre... Você vai ter um estilo ali do seu som que talvez seja o majoritário. Mas é muito difícil você se colocar apenas numa prateleira. E eu acho que na música atual, num geral, né? Porque você pega tantos artistas que estão explorando diversas vertentes. Eu acho que alguns anos atrás era mais fácil de você falar, não, essa banda é uma banda de rock, essa banda é uma banda de pop apenas. Mas hoje é tudo muito misturado. Fluido, né? Muito Você fluido. vê Exatamente. Exato. E até as parcerias, né? Hoje em dia você vê, de Sim. repente, uma Glória Groove fazendo uma parceria com a Lineker, que daí, se você for ver mesmo, o né? estilo, assim, você fala, nossa, é meio surpreendente, né? Você falar... Gente, tá depois do combinando. pagonejo, eu não... Pagonejo. Eu não sei de mais nada. Não sei de mais nada, né? Joga tudo pro alto e como cair, tá tudo certo.
São bem legais. Eu acho que a Lineker fez isso muito no Caju, né? Tem Pablo Vittar, tem Lulu Santos. Então, assim, uma mistura, né? Grande, né? Então, e o Caju, eu acho que foi um bom exemplo, assim. Porque você começa ouvindo... Eu lembro que a primeira música que eu ouvi, assim... me trouxe uma coisa muito R&B. Eu falei, nossa, vai ver um rolê romântico. um rolê romântico, não sei o quê. Uau! E depois, do nada, assim, pra mim, veio uma MPB, depois um indie. Eu falei, gente, que é isso? Mas um batidão, só que sem perder a unidade dela, né? De quem que ela é. Exato, exatamente. Isso é muito legal. Isso. Né? Eu acho que é esse o rolê. Porque, às vezes, a gente também, né, produzindo um álbum agora, tipo assim, cada música tem uma vivência, uma entrega, uma coisa diferente, né? E tudo conversa com o que a gente quer falar, que é mais pop, music. Mas é isso, né? A gente poder explorar, né, outras coisas. Experimentar, né? Não tem que estar sempre ali, né? Tipo, é pagode, tem que fazer pagode. Então, tem que fazer isso aqui. Então. Né? Nossa. Tanto que a Ivete, não é? Não estão criticando bastante é verdade. Ela tá com... Vai fazer um projeto de samba. Nossa, a galera caiu muito em cima, É que o pessoal, cara. ele não tem essa brecha, né? Tipo assim, se a pessoa vem do pop, é só pop. Ela não pode fazer um rock. Não sei se foi a forma do eu marketing, acho da divulgação, mas eu sei que teve uma galera que odiou. Mas é engraçado porque, falando da Ivete, por exemplo, ela é uma artista muito... que experimentou mil versátil coisas. também, né? Ela tem álbum tudo, de axé, né? ela tem álbum de pop, ela tem álbum de MPB. Você fala, gente, deixa a mulher fazer o samba pagode dela aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Não Deus, é? Sabe? E eu amo, por exemplo, Ivete cantando com a Rosa Passos, gente. É maravilhosa. Dunas. Gente, procura lá no YouTube. Dunas, Ivete Sangalo e Rosa Passos. O que é aquilo? Nossa, sabe? é verdade. É maravilhoso. E, Você tipo, fica assim, tipo, não. Hipnotizado, né? E em outro momento ela tá lá no vai rolar festa. Tá tudo bem. Exatamente. E eu acho que a gente se permitir isso é muito legal, né? Sim. A gente, enquanto artista, né? Não ter que... a gente não tem que nada, né? A gente pode tudo. Você pode... A gente é artista. É a função da arte, né? Você experimentar, você explorar dentro do que você quer e da sua vivência. Então, é legal. E eu acho muito legal a gente ter artistas que são do mainstream fazendo isso também, porque, querendo ou não, abre as portas para artistas independentes poderem fazer. Né? Por exemplo, tem a Ivete, mas uma outra que me vem na mente que fez muito isso também, Ludmilla. Né? Você tem o pagodinho da Ludmilla, mas você tem o funk da Ludmilla, você tem a balada da Ludmilla, você tem tudo. Exato. Né? Então, é legal você ver que tem artistas no mainstream que estão fazendo isso também. Estão fazendo essa pesquisa. Isso, né? Isso é muito legal. Isso é muito massa. Peraí. Antes da próxima. É que a gente tem um roteiro, gente. Aí eu devanei aqui e pensei no negócio. Antes da próxima. Tá, vai. Acho que tem a ver com o que a gente tava falando. Não sei se eu viajei e perdi essa informação, mas eu vou perguntar. Na parte de composição e tudo isso que a gente tá falando, né? Sobre estilos e tal, você falou que é formada em piano. Isso. Quando você está compondo, como que vem essa coisa assim da sua formação sendo pianista e sendo compositora e escrevendo e tipo, deixa eu lembrar da aula do tal professor, vou fazer um negócio aqui. Deixa eu lembrar das broncas. Você que é essa linha de bar e não sei o quê. Como que vem pra você isso? Porque que nem a gente também é instrumentistas e às vezes, quando tá compondo, pensa, nossa, vou fazer tal ritmo que acho que vai ficar legal. Eu fiquei pensando, nossa, ela é pianista. Às vezes você lembra até de um exercício, né? Você fala Isso. assim, nossa, eu estudei isso daqui, vou tentar fazer dessa forma. Geralmente, para mim, não tem um jeito só de compor, né? Mas para mim o mais fácil, o que mais vem assim com mais frequência, é a letra e a melodia junto. E depois que eu vou para a harmonia. E eu acho que isso me possibilita poder pensar mais nisso também, né? Claro, não tem músicas que você começa a tocar e vai fluindo. Mas muitas vezes me permite pensar de, por exemplo, harmonicamente, né? Tipo, eu tô nessa tonalidade, mas eu quero explorar outros caminhos. Como que eu posso fazer isso? Eu lembro que eu estudei em tal tema de jazz, acontecia isso. Será que vai funcionar? Vou testar. Sim. Nossa, você falou do Bach, por exemplo. Tipo, ele tem invenções a duas vozes, né? Que são melodias completamente independentes, uma da outra ali para as duas mãos.
poxa, será que se eu fizer uma linha de condução inspirada nisso no piano, vai ficar legal? Ah, vamos testar, vamos ver como que funciona. Então, eu acho que vem muito nessa parte, para mim. Não tão na criação, é mais no destrinchar, assim. Isso, na parte do arranjo. Vem bastante na parte do arranjo. Porque na parte da criação mesmo, assim, tipo, a composição crua ali, vem muito a melodia e a letra. O piano é sempre um instrumento que eu componho junto. Até porque, tipo, violão eu sei fazer, tipo, dó, sol, ré. Pede pra eu fazer um negócio diferente, falo, como, gente? Como que faz esse acorde Como aqui, é que entendeu? faz? Né? Você pensa, tipo, nossa, se eu colocar uma nona, não sei o que, eu fico, como que põe aqui? Não rola. Aí você fica lá sempre tentando montar Exato. o acorde. Aí as ideias já foram embora. Mas é como a gente, né? Sim, sim. Né? No caso, juntas, né? Cantar, a Larissa pega o violão E vai Sim, junto. Exatamente. Exato. E você compõe muito assim, tipo, a gente perguntou para várias, né, que compõem. O momento, assim, de inspiração, tipo, como que funciona, assim, a Tuane compositora, tipo, vai pra cachoeira, né? Vai pra cachoeira, adorei. Eu gosto muito de... Hoje eu tenho, no sótão da minha casa, um home studio, né? Ai, que massa. Organizei lá tudo certinho. E eu gosto muito de lá, né? Eu falo que é o meu lugar favorito do mundo, porque bate uma luz natural lá muito boa, já começa por aí. Aí você fala, nossa, olha essa luz, que lindo para escrever, né? Mas é onde eu me sinto muito confortável. Então, para mim, o momento tipo, o lugar da composição é onde eu me sinto em casa. É onde me traz muito conforto para eu poder explorar, poder fazer o que eu quiser e eu entro ali no meu mundo sem pensar em nada. Mas eu não fico muito esperando a inspiração. Eu entendo que, assim, a gente tem momentos que, sei lá, você tá aqui conversando e... Opa, teve uma ideia. Deixa eu gravar o áudio aqui no celular, deixa eu escrever, depois eu vou trabalhar isso. Mas eu tenho momentos também, igual eu tô num momento agora de seleção de repertório para entrar em estúdio de novo. E é um momento onde eu olho e falo, tá, eu tenho isso daqui pronto, mas eu quero escrever uma coisa desse jeito. Então, eu vou sentar e vou escrever uma coisa desse jeito. Ah, eu vou ter que ler sobre esse assunto? Vou ler sobre esse assunto. Ah, eu queria que fosse um samba reggae, sei lá. Vou ouvir umas músicas que estão nesse estilo, vou estudar esse ritmo, vou estudar essa levada para, né, me colocar dentro dessa situação também e poder criar. Então, eu gosto de fazer muito dessas duas formas e eu acho que são as duas formas mais naturais para mim, sabe? Então, tem o momento da luz, né, que vem e fala, olha, surgiu uma música aqui, que legal. Mas eu acho que até para possibilitar isso, a gente tem que estudar também, né? A gente tem que se pôr nesse momento onde você fala, eu não vou sair daqui enquanto eu não escrever um negócio que eu goste. E às vezes é frustrante, porque você fala, tô odiando tudo que eu tô fazendo, não tá legal, não estou num dia bom. Mas aquilo vai te possibilitar a ter esses insights também de, nossa... Olha, uma música, academia uma ideia. Pro cérebro, né? Uma academia pro cérebro. Acho exatamente. que eu vi alguma coisa que a gente foi no WME esse ano e aí a Bia Ferreira falou alguma coisa lá que alguém, acho que uma amiga nossa publicou, que era tipo assim, 4 linhas por dia. Ela deu tipo essa tarefa. Atividade. 4 linhas por dia. Você escrever 4 linhas por dia. E é difícil, né? Porque a gente às vezes precisa dessa coisa meio... Pelo menos eu sou assim, né? Tipo, eu não consigo, tipo... A gente consegue, porque a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu, a gente Deu achou. certo, A deu gente certo, fazendo deu algo, certo. mas conseguiu. Mas, como diz a Lil, né? Tem que ter várias artimanhas ali, né? Mas, às vezes, eu preciso, tipo, uma inspiração de alguma coisa, assim. Pra Preciso, fazer. sei lá, ver alguma coisa, assistir alguma coisa que me inspira. É uma coisa que eu comecei a fazer, assim, como uma interação com o público. E hoje é uma coisa que, para mim, surge muita música que é gravada depois, através disso, é pedir pro pessoal dar tema. Né? Então, tipo, sei lá, abre legal. caixinha de perguntas, não sei o quê. Gente, tema de composição. Eu posso escrever sobre o quê? Ou, tipo, fala uma cor, fala uma palavra. E aí, isso, para mim, vira um exercício também, né? Esse exercício das 4 linhas, só que com um tema que o pessoal... Direcionou ali pra você. Isso Legal daí, também. nossa, eu acho muito legal. Porque é legal que você tem essa troca com o público, né? E o público te ajuda a construir seu próprio trabalho, a sua arte. E você tá treinando, né? Querendo ou não, ali você tá praticando, né? Isso é muito legal isso. Isso é da hora. E aí, Tuane, já vindo assim falar bastante assim dos seus lançamentos, né? Como a gente
sempre tá acompanhando lá nas redes também, a gente vê que você tem muito um cuidado estético, assim, né? Com a parte dos lançamentos, uma coisa conceitual também, né? O Stussuru, né? Isso, uma coisa assim. E aí, como que nasce, assim, essa coisa visual de cada projeto? A gente queria que você falasse também dessa coisa do artista independente, né? Tipo, de você ter que buscar meios, né? Eu vi que você grava boa parte dos seus clipes, Sim. né? Então, como que você vê isso também, assim, essa parte? De produzir, né? Olha, Você cria tudo também, a direção geralmente é você mesmo que Sim, faz geralmente dos lançamentos. eu sou a Severina do meu próprio projeto. Eu presa, né? Eu presa, exatamente, eu presa. Eu aprendi a colocar a mão em tudo também, né? Porque tem coisas, por exemplo, eu sempre gostei de fotografia. Sempre gostei, principalmente fotografia analógica. Sempre me encanta, assim. E eu comecei a estudar, por exemplo, eu gosto de fotos, mas eu preciso gravar um clipe. Como que eu vou fazer? É com uma Cybershot, que, tipo, velha que tem em casa? Vai ser com um celular? TechPix. TechPix, gente. Como que vai ser? Porque, pra mim, antes eu tinha uma ideia meio que tinha que ser um puta do investimento. Ou, nossa, tem que ser perfeito pra fazer. Mas eu fui aprendendo muito com as pessoas que eu comecei a trabalhar, que, tipo assim, antes feito do que perfeito. Porque se você ficar esperando o momento, tipo, do investimento ideal, a alocação ideal, a equipe ideal, não sei o quê, você vai esperar muito. E você vai deixar de fazer coisas que vão te abrir as portas para você chegar nesse ideal, né? Então, desde o primeiro clipe, do meu primeiro EP inteiro, que é o Longe Daqui, que foi em 2021, se eu não me engano, que eu lancei ele, os clipes eu fui fazendo em casa. Assim, e era celular, gravava, fazia, tipo... Eu lembro que eu aprendi a fazer softbox, né? De iluminação na pandemia. Com papel manteiga, as lâmpadas velhas que tinha lá em casa. Eu ia fazendo e testando, né? Pesquisando. E eu acho que isso é muito legal quando a gente se coloca nessa posição também, porque quando você tem uma equipe para trabalhar, você consegue falar o que você quer. Porque muitas vezes a ideia tá aqui e você não sabe explicar, né? E aí, às vezes, você tem uma equipe boa de audiovisual, tem uma galera muito massa, assim, muito foda fazendo as coisas, só que não fica do jeito que você quer, porque você não consegue se expressar direito também, né? Então, eu acho que toda essa coisa de produzir os clipes me ajuda a entender qual é a visão que eu quero, né? O meu EP de 2023, que é o Chevy Marfim, todos os materiais de audiovisual que ele tem, cada música tem um material, eles foram gravados com uma amiga minha, Camila Sanches, que é do audiovisual, e ela gravou uma galera, assim, dessa cena independente de São Paulo. E a gente se conheceu quando eu fui gravar num estúdio com uma banda, e aí ficou o contato ali, né? E aí eu lembro que eu falei pra ela, você topa, né? Vamos fazer aí, né? Naquele esquema, amigas, uma ajudando a outra, portfólio para você, trabalho para mim e bora. E a gente começou a fazer. E foi muito legal porque era assim, era eu e ela. Então eu falo, era a equipe de 2, né? Eu tinha amigas, né? Amiga, namorado, meus pais, que sempre que, nossa, eu precisava disso daqui, eu preciso de alguém que vá ser o assistente de produção. Eu tenho a sorte de ter pessoas que estão sempre prontas ali para falar, não, vamos fazer acontecer. Mas a gente produziu, né, todos esses materiais juntas em 2023 e eu aprendi muito com ela. Então, hoje, né, o último clipe que eu lancei lá do Meu Lugar foi numa viagem que eu fiz com ela, inclusive, e ali o celular e a gente gravando, né, em pontos turísticos, não sei o quê. E muitas das coisas que eu aplico, até nos que eu faço sozinha em casa, edição, posição da câmera, iluminação, eu aprendi com ela também, né? Então, é uma troca legal. É uma troca. E é muito massa porque hoje eu vejo que, assim, se eu tivesse a verba de, tipo, não, vou produzir um clipe exatamente do jeito que eu quero, o orçamento é infinito, eu posso fazer o que eu quiser. Eu saberia aproveitar muito mais esse orçamento e essa oportunidade também, porque eu consigo dizer como que é que eu quero que seja feito, né? Qual é a ideia que você quer passar, qual que é o conceito, né? Manter tudo isso alinhadinho também. Isso é bem legal. Eu gosto bastante do Jabuticaba também, que a foto tem a cortininha, sabe? Eu adoro. Aquela lá foi feita com ela também. A capa de Jabuticaba, eu falo que é minha favorita de
todas que a gente já fez até hoje, assim. E foi muito legal porque a gente fez desse jeito, né, o mão na massa. Foi ela, de fotógrafa, e uma amiga minha, a Isa, que ela manja de maquiagem, assim, também. Então, ela sempre gosta também de ajudar com a maquiagem e ficar lá na área da produção. Mas eu lembro que a gente fez lá na hora, assim, tipo, tá, cortininha de jabuticaba. Beleza, comprei a caixa de jabuticaba, vamos costurar a jabuticaba na linha de pescador. Beleza, onde que a gente pendura? Cabo de vassoura. E tecido. Vamos pegar umas cortinas, aí tira a cortina do arame e põe ela também. Então, a gente sempre vai testando dessas formas, né? Vendo o que tem à disposição para poder fazer. Né, fazer, e é muito legal porque eu fico muito feliz, até você falou, tipo, tem o conceito, o estilo, e eu fico muito feliz quando as pessoas falam que, tipo, nossa, você tem uma característica visual sua, porque foi construído através disso também, né, dessas experimentações, e é legal que é uma característica que acabou virando, de certa forma, uma marca, assim, né, então é um negócio que eu acho que a gente busca, né, como artista, Sim, ter uma marquinha sua ali, né? Que você olha e fala, nossa, isso daqui é fulano que fez, né? Ou, tipo, você olha alguma coisa e fala, nossa, é a cara da Tuane, isso daqui. Então, eu fico muito feliz também de que, aos pouquinhos, né? Esse trabalho vai sendo construído. Nossa, isso é muito legal. Isso é massa. O álbum Metamorfose marca um momento de maturidade artística, assim, né? E... Que transformações... Tô cega. Que transformações você enxerga em si mesma da Tuane de 2020 para essa de agora? O nome Metamorfose já sugere mudanças e transições, assim, né? A própria palavra. A própria palavra. Mas o que você deixou para trás nesse processo e o que passou a ocupar mais esse espaço na sua arte? Olha, amei, gente, a pergunta. Amei. Tem complemento, mas você responde isso que já é 50 coisas. Aí depois a gente complementa. Não, beleza. Eu acho que o Metamorfose, ele foi muito uma maturidade artística e pessoal também. Porque eu sempre lidei com diversas questões, assim, de ansiedade, né? Eu acho que hoje quem não, né? Infelizmente, mas hoje quem não. Mas foi um momento, assim, a ansiedade para mim, saúde mental, era uma questão assim, tipo... estou ansiosa para fazer isso. Estou ansiosa... Era dessa forma. Ela não tinha me impossibilitado de fazer coisas ainda, ou não tinha me levado até o hospital, por exemplo. E aconteceu isso. Foi quando aconteceu. E aí eu parei, eu falei... Opa, tem algo não tá certo aqui. Não é só mais entusiasmo. Não é só mais entusiasmo, né? E tanto pensando na parte artística, quanto na vida pessoal, né? Tipo, coisas que aconteceram, enfim, né? De todo mundo. Mas eu senti a necessidade, no começo, eu guardava aquilo para mim. Só que, aos poucos, eu estava compondo coisas sobre aquilo, né? Porque era o que eu estava vivendo. E eu pensava, né? Se eu quiser lançar essa música, eu vou ter que falar sobre isso. Então, eu tive que aprender a falar sobre a crise de ansiedade, sobre a síndrome do pânico, sobre a depressão, e não me sentir num lugar fragilizado, mas num lugar de, tipo, eu vivi isso, tiveram outras pessoas que viveram também, e da mesma forma que a música me acolhe, pode ser que acolha pessoas que escutem isso. Então, eu acho que o Metamorfose, ele é tão maduro porque eu fui obrigada a ter essa visão para eu poder me curar, né, entre aspas. Porque eu acho que a cura, ela é constante, né? Não adianta a gente, tipo, beleza, tomei um remédio aqui, fiz terapia por um ano e... Tô Tô ótima. ótima, tô linda. Tô zero bala, galera. Tô zero bala. Não, é um negócio que você tem que trabalhar todo dia da sua vida e eu acho que, assim, até seu último dia, né? Mas, para mim, foi esse processo de amadurecimento pessoal que me forçou a amadurecer como artista também. E foi uma coisa muito boa, porque eu lembro que antes do Metamorfose, eu ficava... Aquela coisa que a gente falou da prateleira, a todo custo eu tava tipo, não, fulano tá fazendo isso daqui, tá dando certo. Vou tentar fazer. Aí eu fazia e não dava certo. Não, mas o outro tá fazendo... Deixa eu testar. Não, mas por que meu amigo tá fazendo isso e tá indo pra frente, eu não? Não sei. E sempre assim, tentando se colocar em lugares onde não são seus, né? Então, o Metamorfose sonoramente, eu acho que foi quando eu fiz, beleza, aqui é o meu som. Aqui é onde eu tô me sentindo confortável para
começar a explorar a partir desse ponto, né? Então, eu acho que ele é mais maduro por conta dessas duas questões, né? Essa coisa da saúde mental que a males que vem para o bem, né? Para você evoluir. É uma construção, né? É uma que construção. você foi reconhecendo. Exatamente. E é muito louco, porque eu era uma pessoa, assim, que eu sempre falava pra, sei lá, amiga que tá passando por alguma coisa. Meu, faz terapia, vai lá, não sei o que. Só que eu não fazia, entendeu? Eu era aquela pessoa que falava, não, tudo bem, mas pra mim, eu falava, não, vai lá. É impreciso, né? Preciso, imagina, eu estou dando conselho. Eu sou a pessoa, nossa, né? eu preciso fazer terapia. Ai, mas agora não Mas vai agora dar. não vai Agora não rolar, dá. entendeu? Agora vai dar. E eu era muito essa pessoa, assim, de tipo, não, eu era super apoiadora de, tipo, você tem que tratar a sua saúde mental, você tem que olhar pra você com carinho, mas eu não olhava pra mim com carinho. Eu não fazia isso. Tanto é que demorou pra eu entender o que estava acontecendo, né? Que até então você acha que não tá acontecendo nada, Você acha que né? não tá acontecendo nada. Eu lembro que a primeira ida ao hospital, assim, onde você não sente mais seu corpo, você está com sintomas de estou tendo um infarto aos 27 anos de idade, o que tá acontecendo, né? E aí a pessoa olha pra você e fala, então, senta Isso aqui. aí. Vamos conversar, sabe? Tem coisas erradas acontecendo, você tem que, né, olhar com mais carinho pra você. E eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu foi um choque, porque foi justamente isso. Tipo, nossa, mas eu falo pra todo mundo, vai lá, faz terapia, então. legal. E eu mesma não faço, né? Então, e também de assim, se eu quero cantar sobre isso, eu tenho que ter pelo menos um pouquinho de consciência comigo mesma, né? Você não dá pra você falar pra uma pessoa fazer uma coisa e você fazer completamente diferente. Exato. Então, eu comecei a ter um pouquinho desse olhar mais delicado também pro trabalho, porque eu tava fazendo. Que massa. E qual que é a sensação? Agora eu complemento. Complemento. Eu tava esperando um complemento. E então, pra você, assim, qual que é a sensação de estar lançando um álbum pro mundo, né? Com todo esse contexto e tipo, nossa, um álbum, não é um single, não é, né? É tem um todo ali. É muito louco. Tcharam, pronto, resumido. Pós-créditos, gente, pós-créditos. Não, mas... Isso, era exatamente isso que eu tava pensando. Muito obrigada. Mas é muito louco, assim, de... Eu penso muito hoje o quanto eu queria isso quando eu era, tipo, pré-adolescente. E como parecia distante e como parecia uma coisa só possível de ser feita se eu tivesse um contrato com uma gravadora, se eu fosse apadrinhada, não sei. Pra mim era isso, né? Eu lembro que, assim, pra mim, na minha cabeça, eu ia estar fazendo um barzinho, voz e violão, e ia algum produtor, ia estar assistindo aquilo e falar, meu Deus, olha a Tuane, gente. Não, vamos pegar ela, vamos assinar um contrato. Na minha cabeça era desse jeito que aconteceria. Então, todo o processo de você arcar com tudo, não só financeiramente, mas emocionalmente, de você gerir uma equipe, de você dar direcionamentos, de você criar e fazer um álbum, foi um negócio assim que eu falei, caralho, né? Tipo, a Tuane de 12 anos tá chorando, assim. Horrores. Horrores. Então, foi muito emocionante de poder conseguir fazer isso, né? E pensar que, não indo muito longe, mas, tipo, 10 anos atrás, talvez não seria possível, né? Não daria, tipo... lançaria uma música aqui, uma música ali, mas a gente não tinha tantos equipamentos ainda para, por exemplo, você fazer em casa, né? Também gravar as coisas em casa. Então, fazer o álbum, lançar o álbum foi uma coisa assim muito artisticamente muito especial, mas também pessoalmente, né? Eu fiz singles, fiz EPs e, nossa, um álbum. É tipo né? aquele negócio, escrevi um livro, plantei uma árvore, lancei um Lancei álbum. um álbum! Tipo, já coisas para fazer antes dos 40, tipo isso, entendeu? Aquelas listinhas. A lista, Exatamente né? isso. Tem um filme, né? Que a pessoa, tipo... Não no caso, mas... Que ela acha que ela tem uma doença, então ela faz uma viagem, ela come tudo que ela quer. Exato. Aí faz um monte de coisa. É, e você olha e você fala, gente... gabaritando a lista, né? Você devia viver assim sempre, né? Sempre, não, né? Não só por uma situação ruim, né? Mas foi basicamente isso, assim, tipo, tava na lista, fazer um álbum. Pronto, eu fiz... Deu um check. Deu um pronto. alívio. E quando lançou, assim, já lançou? Já, o Metamorfose já lançou, Quando lançou, como que foi, assim, tipo... Ai, meu Deus, Foi tipo, meu filho! Meu Deus do Nasceu, filho! nasceu. Meu filho chamado Metamorfose, um nome tão estranho, coitado.
Mãe, por quê? Por que meu nome é Metamorfose? Bizarro. Mas foi muito gostoso, porque assim, no dia que não foi proposital, mas o dia do lançamento do álbum foi o mesmo dia do lançamento do primeiro single. Nossa, que legal. Tipo, 4 anos depois, e foi sem querer. Sim. Eu lembro que eu vi que era porque apareceu, tipo, uma lembrança no Facebook, tipo, ai, olha, sua página postou isso. Eu fiz, 4 anos atrás. meu Deus. Eu falei, gente, foi no mesmo dia, bizarro. E a gente fez um show de lançamento, né? E nesse show de lançamento estavam, tipo, tava equipe, tinha família, tinha amigos, tinham fãs, tipo, que eu fiquei assim, eu acho muito louco falar a palavra fãs. Mas eu lembro que teve gente que viajou pra ir no show e eu fiquei, tipo, Oi? Você viajou pra mim assistir o lançamento Que do álbum? máximo. Meu Deus do céu. E foi muito especial, porque foi num lugar lá em Santo André, num bar que chama Praieira, que é um bar super acolhedor, assim, sabe? É super... A galera de Santo André é como se fosse casa, né? Pra gente. Então, eles me acolheram também para poder fazer esse show. Foram super receptivos. E aí, foi, né? Todo um momento de passar por todas as músicas que eu já tinha lançado, Legal. até chegar nas músicas do álbum. Então, foi muito especial também, né? Tipo... poder comemorar isso com um show, com uma festa, né? Celebrando o álbum e tudo que ele representa. Que Tuane, massa, né? me fale, como mulher artista independente, quais têm sido os maiores aprendizados e os perrengues também nessa estrada musical? Tem algo que te marcou? Ou algum, sei lá, uma história? Uma coisa inusitada? As fofocas. Uma fofoca. As fofocas. Não, eu não tenho muitas fofocas. Eu fico tipo, poxa, eu podia ter mais fofocas. Mas eu queria. Podia ter mais história, Uma coisa perrengue. Às vezes eu queria ter mais fofocas, gente. Badaladas Sabe? ali. Entendeu? Mas eu acho que assim, de coisas talvez não catastróficas, mas tipo coisas que você fala, nossa, isso daqui foi um grande divisor de águas. Eu acho que não, tem sido tudo muito linear nessa questão de aprendizado, sabe? E eu acho que por um lado é bom, até, porque eu acho que a gente consegue absorver melhor, às vezes, né, essas coisas. Mas eu acho que dificuldades, eu acho que aí não de todos os artistas independentes, né, mas eu acho que principalmente financeiro, né? Porque eu lembro quando eu tinha bandas, né? Eu participava de bandas, era mais fácil essa questão porque são 5 pessoas. Então, se você tem que gastar X, é X dividido por 5. A partir do momento que eu comecei a fazer as coisas sozinha, é tipo, não existe divisão. Então, é tudo ali das suas costas, das suas custas. Então, essa eu acho que talvez seja a maior dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo que é uma grande dificuldade, a gente tem que suprir de alguma forma. Então, você vai gravar clipe, você vai aprender a editar, você vai aprender... Tipo, como que eu posso fazer as fotos da capa? Como que eu posso fazer o design de uma capa de álbum, né? Tudo. Então, eu acho que tem o lado ruim, né? De você não ter a verba que você precisa, mas você aprende a fazer coisas para suprir aquilo. Isso eu acho que é uma das grandes dificuldades, assim. E eu, como mulher, às vezes eu acho... Vamos falar sobre agora. Mas eu acho que essa questão de... Às vezes você ter que se impor 1000 vezes mais, né? Às vezes não, eu fui muito simpática. Sempre, Sempre. Sempre. Não, eu fui A muito régua tem que estar simpática. lá em Eu fui cima. muito simpática. A régua tem que... Tá lá em Às cima. vezes o que eu vejo artistas, ou não só artistas, mas homens fazendo de uma forma medíocre, se você faz medíocre, você... Não, como assim? Se o cara faz medíocre, ele é... A Fela falou exatamente isso. Uau! Nossa, que incrível! E se você faz a mesma coisa, se você faz melhor, é tipo assim... Não. Dá pra Ai, tá se melhorar, achando né, muito, Ai, tá se querida? achando muito, querida. Como assim? Igual uma... Vai, fofoca. Ah, Lembrei. Não é fofocona, né? Mas eu tive... O ano passado, se eu não me engano, teve um vídeo daquelas caixinhas de música que eu faço, que eu coloco a música Eu sei. na própria Dá caixinha. muito bom isso, né? A galera Dá ama, muito né? bom. Eu me divirto fazendo aquele negócio. Tipo, que bonitinho que eu fiz. Mas... um dos vídeos, ele viralizou. Tiveram 2 vídeos que viralizaram. Um no Facebook, que foi da Flowers, da Miley Cyrus. E foi, tipo assim, eu acho que 1 milhão e pouco de visualizações e tal. Caraca. E aí a galera, tipo, contestando. E assim, 99,9% dos comentários contestando
eram de homens. De tipo, não, mas tá errada a melodia. Tá não sei o quê. Tá fora do tom. Tá, eu falei, querido, sabe? Quer fazer? Isso é uma caixinha de música. Tipo, não, e não só isso, porque eu tento ser sempre muito gentil. Só que eu parei. Tipo, não mais. Porque eu lembro que eu respondia, tipo, nossa, tá fora do tom. Eu falava, oi, boa tarde, tudo bem? Não tá fora do tom. É porque a caixinha, né? Ela é um instrumento. Eu explicava tudo e a pessoa, tipo, você tá errado. E eu ficava, tipo, desculpa, mas eu estudei, eu vivo disso, eu dou aula, eu ensino as pessoas a fazer isso. E você tá querendo me contestar, me ensinar a fazer o meu trabalho, sabe? Então, teve essa situação. E eu lembro que no YouTube teve um vídeo do Nirvana, de Smells Like Teen Spirit, que eu fiz também, que viralizou. E no vídeo eu sempre, tipo, antes eu explicava assim, tipo, olha, você coloca as notinhas aqui, não sei o que, bababá. E eu falava, tipo, hora eu falava dó, ré, mi, fá, sol, outra hora eu falava do, ré, mi, fá, sol. Acento agudo e sem acento agudo. Ah, pelo amor de Deus. Gente, vocês não têm noção, assim, os caras... não sabe nem falar o nome das... Eu falei, querido, de você ter que ensinar etimologia pra pessoa... Não, gente, Não, teve... Sabe, umas coisas assim, que eu olhava e falava, cara... Tipo, ai, não gostei, prefiro a original. Eu falava, mas quem disse que eu... Eu não perguntei, não quero saber. E assim também. Nem te enviei a música. Tipo, vá ouvir o original, então, sabe? Tipo, eu tô fazendo uma brincadeirinha aqui, colocando, sabe? E eram, tipo, caras, assim, que era muito bizarro, assim. Não é bizarro porque você vê que a pessoa, ela não sabe nada. Ela é extremamente medíocre, só que ela acha que ela, nossa, é a bambambam. Sim. E pra cima de mulher, porque se fosse um cara fazendo vídeo, não tem essa banca toda pra ela, A Larissa, né? uma vez, a gente tava fazendo um show, veio eu sei disso, um tiozinho Ai, gente, que medo. falando... Ah, gostei do jeito que você toca o baixo aí, não sei o quê. Faz uns bagulhão, fez o sinal assim, né? Que ela tava fazendo slap. Aí, daí ela perguntou, que legal, o senhor é músico também? Não sou não, mas só tenho um ouvido bom pra música. E eu gostei do seu jeito de tocar. Aí você só faz, tipo... Tipo assim, como se ele tivesse que aprovar. Como se você precisasse da aprovação dele, umas né? coisas assim. Outra vez também num bar, o cara falou assim... Ele veio, assim, a gente tava, acho que montando. Aí ele veio e falou assim pra mim, você faz slap também, sabe? Slap, assim. Eu, faço. Talvez eu faça algum aí. Algum querido. Fica aí assistindo. Não, e aí, tipo assim, ele tava lá mó assim, prestando atenção. Aí na hora que eu... E é tipo assim, quase não tem, né? Slap, gente, é uma coisa assim, do baixo, que ele é uma artimanha legal, mas não usa tanto. É uma artimanha técnica, né? Não significa que tem músicas que tem, e claro, né? A gente tem, no álbum tem música que tem. Só que são pontuais também, né? Então você não vai tocar uma música inteira, ficar ali o tempo inteiro. É como se eu fizesse vibrar toda vez. É mais uma artimanha. E aí, bem na hora que eu fui tocar Odara tem slap, né? Sim. Aí na hora que eu fui tocar Odara, ele saiu pra lá. Eu falei, infeliz. Na hora aqui na hora que eu vou tocar esse negócio. Na hora que eu fiz o slam, saiu com o show inteiro, olhando pra minha cara, esperando o slam. Na hora que eu fiz o slam, saiu. Ai, que raiva. Mas é bizarro, né? Porque eu sinto que muitas vezes você tá sendo avaliada. Tipo... nossa, é muito... De verdade, assim, tipo... Não, mas teve um momento ali que desafinou. Ou, tipo, nos shows eu toco... Nos shows autorais, né? Porque faço barzinho, faço tudo, né? E nos shows autorais, tem horas que eu só canto, tem horas que eu vou pro piano, tem horas que eu tô começando a tocar baixo, não sei o quê. Legal. E assim, pra dar uma dinâmica. Sim. E tem muitas vezes que é tipo assim... Nossa, você toca piano, né? Até que você toca legal, né? Não sei o que. Não, eu fazia aula quando não sei o que, bababá. Eu fico... Ok. E eu que perguntei. E eu te perguntei. Tipo, poxa, eu não tô ali pra... Não é uma prova. Eu não quero que você me avalie. Tipo, se eu quiser me avaliar, eu vou fazer aula com um professor. E ele vai me dar as avaliações e eu vou confiar nele. Sim. Sabe? Então, tipo, teve muito disso. Teve também, né, tipo, essas coisas de vídeos, né? De, sei lá, eu acho que uma ferramenta pra gente alcançar novas pessoas é você apresentar algo que já é familiar pra ela. Então, às vezes eu faço, tipo, vídeos assim, tipo, se você gosta de tal artista,
vem ouvir minha música, né? O convite. Meu, de caras assim, tipo, como você ousa a se comparar? Eu falei, falta interpretação de texto também, né? Porque eu não estou comparando. Só que sempre querendo, assim, te desmerecer e contestar o seu conhecimento. Eu falei, o que é? Você quer ver meu diploma? Eu tenho que esfregar na sua cara que eu me formei e você não? Sabe? E aí eu comecei a perder a paciência, sabe? Porque você tenta ser amiga, você tenta ser gentil, não sei o quê, e aí eles pisam mais ainda em cima. Né? Essa galera então, é fogo, né? eu simplesmente, tipo, agora, tipo, não a gente, não, acho que recentemente a gente impulsionou uns vídeos lá e aí chegou um comentário, assim. Totalmente aleatório. Era uma música nossa que chama Espelho, que daí tem um momento que fala assim, tipo, fio de cabelo. E aí a Gabi faz um agudo bem agudinho, que é como se fosse representando o fio. E aí o cara comentou assim, ai... Pagar Rouanet pra isso? Pagar Rouanet pra isso. Ai, o tanto de comentário que eu já li assim. Não, nem sabe do que se trata. Aí eu, tipo assim, meu Deus, ele não sabe nem o que é Rouanet primeiro e nem como funciona. Porque eu nunca recebi o Rouanet aqui, não, muito né? menos interpretou a música. Então, ele não interpretou. Daí eu falei assim pra ele... Aí eu fui responder, né? Eu falei, oi, tudo bem, então. É que no caso a Rouanet não funciona assim, né? Você sabe como é? É outro rolê, a gente nunca recebeu isso. É outra verba. Vai dar uma lidinha e não passa vergonha na internet. Querido, né? Aí daí ele falou assim, não gostei, fio de cabelo. E comentou tipo assim, sabe? Aqui. Aí você fala, meu senhor, o senhor tá perdendo seu tempo. Pra sabe, isso, pra nossa. isso. Vai viver, vai ser uma pessoa melhor. Gente, tem uma galera que se puxa, né? Não, é bizarro. E essa coisa que vocês falaram da gente, eu já recebi muitos comentários, assim, sabe? E eu acho engraçado porque todo mundo pressupõe que se você é artista, você Já tá mama nas usando. tetas do governo. Entendeu? Eu falo, como assim? E várias... porque a Rouanet está te pagando. Eu falei, querido, qual conta? Que eu não tô recebendo. Você pode, se você Como achar a que conta, funciona isso aí? você me Me fala explica. também, sabe? Porque não se dá o trabalho, né? De, tipo, ir entender o que é. Mas, assim... Eu vejo que é um ódio, mas é assim, é uma necessidade tão grande de se aparecer, de tipo, eu tenho a minha opinião, eu acho que ela desafinou, e a minha opinião tem que ferir ela. Você fala, tipo, cara, não é um absurdo, né? É um absurdo. Um querer chamar atenção, né? Gigantesco, gigantesco. E vocês falaram de shows, assim, eu acho engraçado, porque desde sempre você vai tocar, você carrega sua PA, você carrega seu instrumento, você monta o palco, você desmonta, você é seu próprio hold, tudo, né? Sempre. Gente, e eu acho muito engraçado, assim, porque a minha banda hoje são eu e 3 homens, né? O baterista, a guitarrista e o contrabaixista. E todos eu conheço, assim, né? O contrabaixista, a gente estudou no conservatório junto. O baterista é meu namorado. O guitarrista, eu conheço ele há 10 anos também. Então, todos têm uma convivência muito boa e eles têm um respeito... Não é, tipo, um respeito pela Tuane, mas, tipo assim, é o meu projeto. Então, eles respeitam tudo e é, tipo assim, se eu quiser carregar a PA pro palco, eu vou carregar. E pronto, porque, assim, eu sou capaz e não só isso. Mas é meu trabalho, tipo, ninguém tem que carregar meu instrumento por mim. Se eu estiver pagando a pessoa, beleza. Mas da mesma forma que o baterista consegue carregar a bateria, eu consigo carregar as coisas que eu preciso também. E ajudar o baterista a carregar a bateria, sabe? É bastante coisa, hein? Porque é bastante coisa, sabe? A pessoa tipo, socorro. E é engraçado que, às vezes, assim... Principalmente, eu acho que em casas, assim, de shows independentes, eu acho que nem tanto, porque eu acho que a galera... É mais, né? É mais ok. Mas barzinho, você chegar, às vezes, assim, tipo, teclado nas costas, PA na mão, não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, eu falo... Eu faço isso há 15 anos. Aí a pessoa vai tentar te ajudar e não consegue. Eu falo, pra quê? Passou vexame. Às vezes ainda. atrapalha, né? Então a galera que quer ajudar, né? Não sabe montar o pedestal direito. Aí Exato. é sempre um caos. É sempre um caos. E isso né, dessa coisa aí que a gente passa, teve até eu tive uma conversa um tempo atrás com algumas colegas artistas que a gente estava conversando muito sobre isso da exposição feminina, né? De como todo mundo critica, por exemplo, criticou a Anitta porque ela balançou a bunda. Beleza. Mas se você não faz,
você também é criticado porque você não fez aquilo, né? E essas coisas de comentários, eu já recebi comentários assim que eu aprendi a olhar e deletar. Eu falo, é o meu vídeo, vai ficar o comentário que eu quero, não sou obrigada. De tipo assim, se colocasse um biquinizinho, quem sabe? Aí você, tipo, oi, E você amado. fala, cara, não sou obrigada a ler isso. Tipo, eu não tô. Meu corpo não tá à venda. Meu corpo não é produto. Produto é minha música. É a arte que eu tô fazendo. Total. A pessoa acha que ela tem o direito de ir e comentar aquilo. Sabe? Então, e aí é o mesmo cara que vai, tipo, no vídeo da Anitta e vai falar: ah, só sem conteúdo! Você então. tá balançando. Você fala, gente, entendeu? Ninguém vai no vídeo do Léo Santana e E colocar falar, assim, ele tá para de balançando a bunda. rebolar aí, cara. Meu Deus Tá do feio. céu, entendeu? Sim. Então, são umas coisas assim que eu olho, eu falo, ai, eu realmente aprendi a olhar e fazer, ok. E seguir minha vida. Porque antes eu comprava umas brigas assim que eu ficava louca. Eu ficava, tipo, retardado. Tipo, você queria responder aquele negócio, né? Você, entendeu? Ele quer fazer a pessoa entender aquilo, né? E daí chega uma hora que a Exato. pessoa não vai Que ela entender. não vai entender. Ela nem quer, né? Ela na não verdade. quer. Sim, Exato, sim. ela não quer dialogar. Ela quer te atingir. Ela quer te machucar de alguma forma, porque ela não tem nada melhor pra fazer da vida dela. Porque, assim, eu não sei vocês, mas você tá na internet, você vê coisas que você gosta e que você não gosta. Se eu não gosto de alguma coisa, Passa reto. passa reto. Tipo, por que você tem que ir lá e Comentar, né? comentar? E assim, se você vai comentar alguma coisa construtiva, estamos abertos. Eu acho que opinião construtiva é sempre bem-vinda. Mas você comentar só pra desmerecer a pessoa, pra fazer ela se sentir... Eu falo, ai, gente, arruma uma vida, né? Você tá o que fazer, Você não né? arruma o que fazer, porque você tá com muito tempo livre pra fazer, para ficar comentando merda. É bem isso, é bem isso. Zero paciência. Zero. Maravilhoso. Tuane, foi um prazer. A gente tá chegando Foi, no final. foi. Foi um prazer. Tudo que é bom acaba. Fluiu rápido, né? Foi, Foi gente, bom. amei. Foi um prazer ter você aqui com a gente, de ter aceitado Obrigada. participar do café. Vai ser lindo demais. E, pra finalizar, a gente tem uma pergunta Ai, que é igual pra todas. Você me olhou com uma cara, eu fiquei Com medo agora. Mas eu acho que vai ser legal. Ó, qual é o papel da sua arte pro mundo? Vocês podiam ter me avisado antes, né? Pra eu pensar na Eu queria me resposta. preparar. Pelo amor de Deus. Qual o papel da minha arte no mundo? Eu acho que fazer as pessoas que não se sentem acolhidas se sentirem acolhidas. Porque a música, para mim, até hoje, mas durante muito tempo, eu sentia que a música era o único lugar que eu me sentia compreendida. E eu encontrava nas letras, nas bandas, nos artistas, o meu lugar, né? Que eu me sentia pertencendo àquilo. Eu espero que o meu trabalho gere isso para as pessoas, que elas se sintam parte do que eu estou fazendo e que elas estão fazendo isso junto comigo, né? E que elas não estão sozinhas no mundo. Arrasou demais. Obrigada. E se você está aí nesse Café com Elas, nesse YouTube, se inscreve no canal, deixa like. Gente, só tem episódio bom nessa temporada. Vocês não... Entendeu? Você tem que assistir. Então, ó, compartilha também, manda pra todo mundo. Fala, ó, você precisa assistir isso aqui. E é isso, né, gente? É isso, gente. Uou!